E aí, meu povo! A internet é a terra dos desafios sem lógica, mas o desafio que um grande amigo meu me fez nesse vídeo tem muita lógica. A conversa começou assim: Ô Kleber, fala um negócio aqui pra mim, você acha que dá pra fazer 800 pontos no Enem estudando 200 dias? Esse meu amigo já é formado e tá pensando em fazer uma segunda faculdade. Eu prometi pra ele que eu não ia contar qual era o curso dele nesse vídeo. Medicina! Desculpa. Eu respondi pra ele, olha, se eu disser que não dá, você vai desistir de fazer? E se eu disser que dá? O que você vai fazer com esses 200 dias de vida? Ele rapidinho já mudou a pergunta e falou, com você não adianta fazer pergunta que você não responde, né? Eu vou desafiar você. Você vai me falar o que você faria em 200 dias pra conseguir uma nota de 800 pontos no Enem, e eu vou falar também, só que tem que ser passo a passo. Eu vou falar o meu passo a passo do que eu tô pensando em fazer. E aí eu vou comparar se o que você faria é o mesmo que eu faria ou não. Você topa o desafio? Desafio aceito. Já pode ir me falando aí qual é o seu passo a passo. E o legal é que ele tinha um passo a passo mesmo. Ele foi lá e falou tudo que ele ia fazer, como é que ele ia encaixar na vida e tal. Quando ele terminou, ele disse, vai lá, agora é a sua vez. Para fazer o meu passo a passo, eu pensei em tudo que eu tinha visto dando certo em mais de 10 anos trabalhando com preparação pro Enem, e eu transformei isso ali bem na frente dele, numa sequência de coisas que deviam ser feitas passo a passo. O legal é que quando eu terminei o meu passo a passo, eu pensei, caramba, isso tem que virar um vídeo. E foi exatamente o que aconteceu. Nesse vídeo eu vou falar sobre 8 passos que eu colocaria em prática para conseguir 800 pontos em 200 dias de preparação até o Enem. Assim que você ouvir cada passo que eu faria, me conta aqui nos comentários se você já coloca em prática esse passo, e também me diz aí qual é o passo que você acha mais importante de todos esses que eu vou falar. Não esquece de pedir pro seu povo dar like, curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque tudo isso aí faz muito bem para a saúde, né? Antes de detalhar os 8 passos, eu preciso explicar uma coisa. Esse passo a passo não funciona só para quem quer conseguir 800 pontos no Enem. Muitos desses passos que eu vou descrever aqui nesse vídeo, principalmente os primeiros passos, eu usaria para realizar quase qualquer projeto na minha vida que exija tempo, esforço, dedicação e escolhas difíceis. Vamos começar? Passo número 1. Com o tempo eu aprendi que eu precisava de um grau de sinceridade muito forte para colocar isso em prática na minha vida. Eu tenho que assumir, logo no começo do projeto, que eu vou querer desistir, e eu já sei disso antes de começar. Se eu quiser me tornar capaz de fazer mais de 800 pontos, isso não vai acontecer a troco de nada. Vamos supor que eu decida começar a me preparar segunda-feira pela manhã. Domingo eu já vou ter que investir um tempo para organizar meu espaço, segunda eu vou ter que acordar mais cedo, não vou ficar tanto tempo no celular vendo coisas engraçadas e que me fazem tão bem. Percebe como as trocas vão acontecendo? Esse tempo não ia brotar na minha vida. Eu teria que tirar de outras coisas, mas no começo a gente paga o preço com um sorrisão na cara, né? Sem dúvida. A hora mais feliz da vida de um ser humano é a primeira hora quando ele acabou de começar um projeto para alcançar um sonho. Tudo é puro, platônico, tem um cheirinho de sovaco de anjo. Esse primeiro momento de projeto é fantástico. Como é legal essa coisa de fazer questões, errar, fechar o comentário, como a gente se desenvolve, como a gente aprende. Já posso ver ali na frente a vitória. Eu sei que eu vou conseguir, sou um vencedor, sou um lutador e sou feliz. 3 dias depois eu já começo a dar sinais sutis de que a coisa está mudando. Hoje o dia tá bom para jogar água nesse quintal, né? Podia, sei lá, pegar uma água, passar a mão na vassoura, jogar um sabãozão, esfregar tudo com muita força, jogar uma água sanitária, finalizar com a criolina. Acho que eu vou fazer isso, porque aí depois eu já fico livre para fazer as questões, né? É interessante como as coisas mais aleatórias começam a subir no nosso grau de prioridade. O quintal tava me preocupando, então. Nos últimos 15 anos eu não pisei nesse quintal nem 2 vezes. E justo hoje que eu comecei a fazer questões lá pelo meu 3º dia de preparação, ele tá me preocupando e eu tenho que resolver esse quintal para conseguir fazer o resto das coisas que eu tenho que fazer. Se a coisa começou sutil assim, depois de 3 dias de começar esse projeto de fazer 800 pontos, dentro de uma semana, pronto, aí já é franca crise existencial. Não dá, eu tenho que repensar essa minha vida. Cara, eu sou engenheiro, eu sou médico, e por que eu tô limitando a minha vida a desafios que eu já superei? Poxa, eu já passei o Enem, eu tô aqui fazendo o quê? Estudando de novo pro Enem? O que é? É medo dos novos desafios? Pera aí, você precisa mudar de vida, você não pode ficar correndo dos grandes desafios da vida. Para mudar de vida, eu acho que você deveria preparar um grande balde de pipoca, sentar no sofá, escolhe uma série que fale sobre pessoas que conseguiram vencer na vida e passe a tarde inteira assistindo essa série, se inspirando para poder fazer a sua mudança de vida. O que você acha? Depois de tantos anos tendo que enfrentar desafios que nem sempre eu quero enfrentar, eu já me conheço e sei que esse vai ser o meu funcionamento. Em algum momento eu vou tentar me convencer de que esse esforço não vale a pena. Se eu não tiver uma razão muito forte para fazer alguma coisa, eu vou me sabotar antes de chegar lá. Antes de passar em medicina, eu já era formado em engenharia. Eu gostava do meu trabalho, mas o sonho de fazer medicina ficava me incomodando, ficava batendo na minha cabeça o tempo todo. Antes de começar a me preparar, eu passei um bom tempo pensando se valia de fato a pena me preparar para isso. Eu não fiz uma questão enquanto eu não tive certeza de que eu seria
capaz de continuar me preparando mesmo que o desânimo batesse. O que muita gente faz é começar a estudar de qualquer jeito porque acredita que tem que começar logo, o mais rápido possível. E aí esperam o desânimo chegar para depois pensar na solução que elas vão ter quando isso acontecer. Quando bate o primeiro vento de frente, um pouco mais forte, a pessoa já desiste e ela não estava armada para se defender. Para mim, a certeza de que valia a pena me esforçar para entrar em medicina veio quando algumas coisas se alinharam. Eu vi um curso de medicina crescendo na Universidade Federal da minha própria cidade. Eu não precisaria me mudar, não precisaria fazer grandes mudanças na minha vida, o que foi interessante. Quando eu conversei com a minha esposa, ela aceitou entrar nessa jornada comigo, principalmente porque ela entendeu que seria uma realização importante para mim. E imaginar como a medicina abriria os meus horizontes era absurdamente inspirador. Por vários dias eu imaginava como seria a minha vida como médico, o que eu ia fazer, enfim. Fazer medicina não era um plano de um ano, era um plano de 7 ou 8 anos, e nesse tempo eu ia ter vontade de desistir em vários momentos. Mas eu sabia para onde eu tinha que levar minha cabeça quando isso acontecesse. Se eu fosse me preparar hoje para fazer 800 pontos no Enem, esse ano, a primeira coisa que eu faria, antes de começar a fazer questões, era encontrar algo muito forte que me impedisse de desistir quando essa vontade batesse. Agora me fala uma coisa, na sua vida, o que é que tem esse poder? Tem alguma coisa que faz seu coração vibrar quando você pensa? Alguma coisa capaz de fazer você superar qualquer dificuldade? Você tem que procurar isso com muita força antes de começar a se preparar. Rapaz, esse passo 1 já começou rasgando, hein? Eu quero ver esse passo 2 aí, como é que vai ser. Passo 2 é simples, rápido, objetivo e poderoso. Não jogue tempo fora. Ninguém tem tempo sobrando, mas todo mundo está sujeito a jogar tempo fora. Você não consegue pegar o tempo de ninguém e também não tem como dar o seu tempo para outra pessoa. Quando eu entrei em medicina eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia ver gente morrendo. A primeira pessoa que eu vi morrer foi uma garota mais nova que eu, que tinha sofrido um acidente, ficou em coma por alguns dias e não resistiu. Eu estava perto dela quando ela morreu e eu pensei várias coisas nesse momento. E uma das coisas que eu pensei foi justamente um pensamento sobre o tempo. A família dela estava sofrendo muito com a impossibilidade de ter mais tempo com ela. E eu tenho certeza que se houvesse a possibilidade da mãe dela trocar alguns minutos de vida com a filha dela, ela faria naquele momento, nem que fosse só para dizer tchau para ela. Ninguém pode fazer isso com o tempo. Só a gente pode decidir o que a gente vai fazer com o nosso tempo, mas a gente não pode decidir dar o nosso tempo para ninguém. A preparação para fazer 800 pontos só vai acontecer se eu tiver tempo. E tempo é sempre uma questão de decisão. Eu tenho a opção de ficar sentado 4 horas por dia sem fazer nada e ainda assim me preparar. Desde que eu decida trocar 2 horas de sono, mais 2 horas de filme e série, mais algum tempo de qualquer outra atividade, e mesmo que eu não toque nas minhas 4 horas sentado sem fazer nada, a minha preparação pode acontecer. No fundo, não importa o que eu vou ter que trocar, mas eu preciso ter muita consciência de que em algum momento eu vou ter que fazer essa troca. Muitas pessoas preferem fazer cursinho porque isso obriga a pessoa a trocar tempo. Ah, se eu não tivesse aqui no cursinho eu estaria, sei lá, jogando esse meu tempo fora. Então pelo menos estar no cursinho me obriga a estar aqui estudando. Essa eu acho uma decisão bem perigosa, porque ao invés das pessoas decidirem como elas vão gastar o tempo delas, elas acabam decidindo que vão delegar para outras pessoas essa decisão de como elas vão gastar o tempo delas. Elas têm que sair de casa, ir para um lugar que não tem opção de fazer outras coisas e torcem para ser passadas no vestibular. Porque é isso que acontece. Elas sentam na sala, assistem horas e horas e horas de aula, mas elas não fazem nada ativo. Então elas estão torcendo para que as aulas façam ela passar, para que as aulas passem ela no vestibular. Isso não acontece. É como se você só estivesse se livrando do seu tempo porque você não sabe o que fazer com ele para alcançar os 800 pontos. Então, em essência, esse segundo passo de não jogar tempo fora significa você definir um espaço no tempo onde você tem que ser ativo para resolver as suas dificuldades que impedem a sua nota de chegar a 800 pontos. Se eu fosse pensar, dentro de 200 dias, eu tenho que ter clareza de quanto tempo eu vou dedicar para que esses 800 pontos se tornem realidade. Entende? Escolhe o que você vai fazer com o seu tempo e garante que esse tempo está sendo dirigido para você fazer os seus 800 pontos. Eu gostei. E o passo 3? O passo 3 eu gravei na minha cabeça da seguinte maneira: dá passo muito grande e sempre rasga a nossa calça. E lasqueira, já aconteceu? Com os passos 1 e 2 resolvidos, eu já tenho uma razão que me traz força para lutar nos piores dias e eu já separei tempo de qualidade para trazer essa luta pelos 800 pontos para minha vida. E isso é tudo que eu preciso para começar a me movimentar em direção aos 800 pontos. Você já viu alguém que nunca correu? Fazendo um plano de correr uma maratona de 42 km no primeiro dia de treino, a pessoa já quer correr pelo menos 15 km? Se essa pessoa tivesse planejado andar 5 km no primeiro dia, a chance dela de completar uma maratona dentro de alguns meses seria muito maior. Nessa caminhada ela ia perceber que o tênis está com solado ruim, que o pé esquerdo está um pouco dolorido e que a calça de moletom não foi uma boa escolha. Tudo isso parece coisa simples, mas qualquer uma dessas coisas simples
podem impedir uma pessoa de correr uma maratona de 42 km. Quando a gente fala do Enem, as coisas simples, como as questões fáceis, são ainda mais importantes. Não importa o meu nível, mesmo que eu já tenha sido aprovado em medicina há algum tempo atrás, mesmo que eu tenha certeza de que eu sei resolver várias questões do Enem, o meu primeiro dia de estudo para valer seria com questões fáceis, de competências que mais caem no Enem. E eu faria de tudo para acertar todas elas no menor tempo possível. Essa seria a minha expectativa. E você sabe por que eu faria isso? Porque o que me impede de alcançar 800 pontos é exatamente o que está fora da minha expectativa. Vou dar um exemplo. Vamos pensar no estrago que a quebra da minha expectativa pode causar. Acompanhe esse raciocínio comigo em que eu vou criar duas expectativas. A primeira expectativa, eu espero acertar todas as questões fáceis. A segunda expectativa, eu não espero acertar todas as questões difíceis. Onde é que existe maior potencial de estrago? Quando eu erro todas as questões fáceis no Enem e quebro minha expectativa? Ou quando eu acerto todas as questões difíceis no Enem e quebro a minha expectativa? A opção 1 pode quebrar as pernas do meu sonho de fazer 800 pontos, porque se eu errar todas as questões fáceis, acabou. Por isso eu não vou sair correndo para cima das questões difíceis e me descuidar das questões fáceis. O que acontece é que as pessoas acabam tropeçando aqui quando elas dizem: ah, essas questões são muito fáceis, eu não vou nem gastar tempo com elas, porque eu sei que eu já sei fazer. Então isso não é problema. Essa pessoa tem uma expectativa com alto poder de estrago, porque se ela errar questões fáceis, vai andar para trás, o sonho dela. E a pessoa pensa: eu vou gastar tempo com as questões difíceis, porque é lá que minhas dificuldades moram. Conseguir 800 pontos é resultado da inteligência que você usa para reconhecer expectativas com alto poder de estrago. Pular as questões fáceis porque você acredita que vai acertar é uma cilada absurda. Se você não quer cair nisso, é fácil, prova para você mesmo que você realmente é capaz de acertar o raio das questões fáceis. Além disso, com as questões fáceis eu ganho ritmo de resolução e começo a identificar as minhas falhas de leitura e interpretação. E essas são falhas que ninguém comenta, mas eu desafio todo mundo que não passou a pegar a última prova do Enem que você fez e contar o número de questões que você errou no dia da prova por falha de interpretação e leitura. Tem uma grande chance de você cair de costas e talvez até descobrir que já teria passado se não tivesse cometido esses erros em leitura e interpretação. Fora do Enem, eu não ficaria triste se eu acertasse 15 questões fáceis e errasse 3 ou 4 questões fáceis, porque essas 3 ou 4 questões fáceis que eu errei teriam algo significativo a me dizer sobre a minha capacidade de ler, interpretar, eliminar a alternativa e fazer a alternativa certa sobrar. Nesse passo 3, não tenha pressa em dar os grandes passos e chegar nas questões difíceis enquanto você não tiver certeza que as questões fáceis já estão dominadas. Passo 3 ousadinho, né? Muita gente não põe em prática mesmo, né? E o 4? O passo 4 eu chamo de hora de ganhar agilidade e ganhar capacidade de fazer muitas questões. Vai vendo. Passo 1, bater no desânimo. Eu tenho um processo que me faz continuar quando eu tô desanimado. Passo 2, eu tenho clareza de que eu preciso trocar tempo para construir meus 800 pontos e eu tô confortável com a troca que eu fiz. Passo 3, comecei com as questões fáceis para corrigir falhas básicas e agora no passo 4, eu ajustaria meu dia de estudo para ganhar agilidade nas contas de matemática, velocidade na leitura da prova de português e linguagens, capacidade de interpretação e resistência para lidar com as questões de humanas e todas as áreas no mesmo dia. No passo 4, eu definiria 3 indicadores para acompanhar todos os dias. 1. Quantidade de questões resolvidas em um dia. 2. Quantidade de questões erradas nesse dia. E 3. Quantidade de questões que eu fechei a comunicação com elas. Esses indicadores vão mostrar a eficiência e o equilíbrio das minhas estratégias de estudo. Tem um vídeo aqui no canal super detalhado sobre indicadores de estudo, eu vou deixar aqui no card. Quando você for colocar em prática o passo 4, vale a pena ver esse vídeo para entender como os indicadores mostram se você está na sua jornada de aprovação ou não. Eu vou dar um exemplo de como eu analiso o meu passo 4 com base nos indicadores. Se em um dia eu faço 100 questões, só para ficar fácil a conta, vamos supor que eu errei 80 questões e fechei a comunicação com 10. Meu estudo está totalmente desequilibrado e não vai me dar a chance de conseguir fazer esses 800 pontos estudando assim. Para equilibrar isso, eu investiria mais tempo no fechamento de comunicação com as questões erradas, que eu já fiz, e naturalmente isso ia tomar tempo e eu faria uma quantidade menor de questões por dia. Mas tá tudo bem. Eu teria um dia mais produtivo, porque no final das contas, fechar a comunicação com as questões é o que me torna capaz de acertar questões no dia do Enem. E isso é o que me aproxima dos meus 800 pontos. Equilibrar os meus indicadores para ter um estudo produtivo é o que vai me fazer chegar aos 800 pontos. Depois de alguns dias, talvez 30, 40, 50 dias, depende de como eu me desenvolvo, trabalhando para aumentar esse volume de questões com fechamento de comunicação das erradas, eu estaria pronto para começar o passo 5 da minha preparação. E esse passo 5 seria qual? Passo 5. Entenda como você se comporta durante a prova. A coisa mais incrível depois desses 30, 40, 50 dias é que eu já ia perceber que eu tô fazendo conta mais rápido sem errar, tô lendo melhor, tô interpretando com muita clareza e tô eliminando alternativas com mais facilidade. Essa é a hora de colocar todas essas minhas novas habilidades em um simulado, uma prova que vai tentar exigir de mim aquilo que o Enem também vai exigir. O objetivo principal desse simulado não é acertar o máximo de questões, mas descobrir como tá a minha
capacidade geral de terminar uma prova de 90 questões do mesmo jeito que vai ser no dia do Enem e descobrir os pontos que ainda me apertam. Antes de começar o simulado, eu colocaria algumas metas para ter uma noção do que está dentro da minha expectativa e o que está fora. Por exemplo, em quanto tempo eu quero terminar esse simulado? Quantas questões eu aceito chutar para ficar dentro desse tempo? Quantas vezes eu aceito levantar para ir ao banheiro? Reservo o tempo, escolho a caneta que eu vou usar no dia, escolho uma cadeira parecida com as cadeiras que a gente tem na sala do Enem, sem rodinha, sem regulagem, dura, e começo a prova com o cronômetro rolando no celular. Eu sempre tenho um papel para fazer as anotações durante o simulado. Eu chamo isso de relatório de bordo dos simulados, uma das coisas mais importantes. As minhas anotações são mais ou menos assim. 1. Escolhi começar por matemática e fazer a prova inteira. 2. Demorei 1h30 para terminar a matemática e me senti bem durante essa primeira parte. 3. Natureza me desgastou mais do que eu imaginava, fiquei cansado. Será que vale a pena tentar intercalar com matemática e ver o que acontece? 4. Eu tive fome depois de 2 horas de prova, eu parei para comer. 5. Não tomei nada. Será que faz diferença ter uma bebida durante a prova? De quanto em quanto tempo eu paro para beber? 6. Se eu tomar quantos ml de água eu tenho vontade de ir ao banheiro? 600 ml ou menos do que isso? Não quero passar desse número. 7. Passou minha meta inicial em 45 minutos. O que eu faço? 8. Desse tempo que estourou, quanto foi relativo à pausa? Esse é o modelo do meu relatório de bordo. Tem muito mais coisa dependendo do simulado que eu estou fazendo. E eu prefiro fazer meu relatório de bordo durante a prova, para não esquecer. Porque depois de horas e horas fazendo o simulado, eu não lembro das coisas com grau de detalhes que eu precisaria lembrar para tomar uma decisão depois. Essas anotações são super importantes para me ajudar a pensar nas minhas estratégias de prova. Perceba que até aqui eu não me preocupei com acerto e erro de simulado, porque a estratégia precisa de atenção especial. E quando eu fico muito focado no acerto e no erro, eu esqueço de pensar na estratégia que pode gerar os erros sem eu perceber. Por isso é excelente você começar pelos simulados com questões fáceis, que você vai ter menos erro. Se as questões são fáceis e você sabe resolver, mas erra dentro do simulado, esse é um baita sinal de que tem uma falha na sua estratégia de prova. Ou tem uma falha na sua resistência física, enfim, tem um sinal aí. Esse tipo de simulado é ótimo para ajudar a enxergar essas coisas. Simulado com questões fáceis em que eu estou procurando falhas de estratégia. Esse é o passo 5. Gostei. Esse relatório de bordo do simulado para mim foi fantástico. Vou começar a fazer. E o passo 6? Qual é? O passo 6 continua como uma extensão do simulado, porque nele eu defini assim: trabalhe os erros do simulado como se fossem a coisa mais valiosa para sua aprovação. Tem gente que faz o simulado, erra as questões nele e joga esse simulado fora e nunca mais olha para ele. Eu acho uma perda de tempo tremenda, porque é super valioso o que você tem nesse simulado. Depois de revisar a sua estratégia de prova e planejar as mudanças para o próximo simulado, chega a hora de olhar para as questões erradas. E não tem que criar drama nisso, não. Errei um monte de questões, esquece. Separa as questões em 2 grupos. 1. Erros que são evitáveis porque foram de bobeira. Leitura, interpretação, conta fácil, cansaço, gabarito que você passou errado pro cartão, enfim. E 2, falta de conhecimento ou falta de capacidade de usar o conhecimento. Sei lá, modelei errado um problema, não consegui eliminar todas as alternativas erradas da questão, a comunicação ficou aberta com alguma das partes da questão. A minha ação para os erros do grupo 1 são quase instantâneas. Quando eu faço esse erro aparecer, eu começo a prestar mais atenção nas contas, na leitura, etc. E isso para todas as questões que eu resolvo. Mesmo assim, eu faço um comentário sobre esse erro para deixar claro que eu estou ciente. Errei essa questão porque não li direito, tive pressa. Para as questões do grupo 2, eu fecho a comunicação normalmente. Eu vou atrás das minhas fontes externas e faço meu comentário de aprendizagem registrando aquilo que eu aprendi. Quanto mais perto do Enem, mais simulados eu vou fazendo e de nível cada vez mais parecido com o Enem. Esse passo 6 aí força uma coisa que muita gente não faz, então, que é olhar para os erros de maneira estratégica também. Não é só estratégia de prova, é tirar de lá os erros que você não pode cometer mais. Passo 7, qual foi? O passo 7 define aquilo que acontece depois do simulado e antes do próximo simulado, que é o foco nas questões diárias entre simulados. Depois de fazer o simulado e aplicar o processo que foi descrito no passo 6, eu voltaria a fazer as questões diariamente para errar mais questões e fechar a comunicação com elas. A única maneira de errar mais questões é fazer questões com nível cada vez mais alto. A cada dia eu preciso fazer questões mais difíceis, ao invés de me acostumar a fazer só questões que eu já sei resolver e não erro quase nada. Entre um simulado e outro, a minha preocupação não é correr para fazer o próximo simulado, mas fazer um volume de questões diárias que vão fazer meu nível subir para o próximo simulado. E para isso eu tenho que manter o equilíbrio de 3 indicadores: quantidade de questões resolvidas, quantidade de questões erradas e taxa de fechamento de comunicação. Lembra? Isso já foi falado lá atrás. O lance é não ter pressa para fazer o máximo de questões. O lance é fazer o máximo de questões sem sobrar questões erradas com comunicação aberta. Não pode deixar passar. Eu gosto de usar 2 esquemas para isso não acontecer. Eu faço 4 questões como se estivesse no Enem, foco total, uma atrás da outra, fecha a comunicação com as erradas depois das 4. Volto a fazer mais 4 questões, uma de cada área e fecho a comunicação novamente. Eu faço isso até atingir o meu tempo de estudo que eu tenho por dia e desse jeito não acumula questões nunca. Mas existem alguns dias que eu uso um esquema um pouco diferente desse, que é o meu esquema 2, em que eu faço o seguinte: eu faço o máximo de questões no tempo que eu tenho em um dia e eu faço
como se estivesse no Enem. Eu vou fazendo uma questão atrás da outra, sem levantar, sem responder mensagem, sem visitar a geladeira, sem acessar a internet, sem olhar a anotação, só com uma caneta preta na mão, do mesmo jeito que vai ser no dia do Enem. Aí no outro dia, eu fecho a comunicação com todas as questões erradas que eu tive no dia anterior, que eu fiz como se estivesse no Enem. Eu gosto de fazer esse esquema 2 para ver se a minha capacidade de concentração está evoluindo, mas eu sempre fico de olho para não acumular questões sem fechar a comunicação. O segredo desse esquema 2 é ter sempre uma boa noção de quanto tempo você precisa para fechar a comunicação com as questões erradas. Se você consegue fechar a comunicação com 10 questões erradas em um dia, não adianta você passar um dia inteiro errando questões e errar 30 questões, porque vai ser muito mais do que você consegue dar conta de fechar no dia seguinte. Depois de alguns dias aplicando esses dois esquemas, eu vou ter resolvido mais questões, vou ter errado mais questões e aumentado a minha capacidade de concentração, resistência física e capacidade geral de resolver questões. Aí surge o momento de fazer outro simulado, lembrando das estratégias elaboradas no simulado anterior. Você lembra daquele relatório de bordo que eu fiz durante o simulado? Antes de fazer o outro simulado, eu tenho que analisar essas anotações para definir a estratégia que eu vou testar no próximo simulado. Eu vou começar por alguma área diferente da que eu comecei? Vou usar melhor o processo de grifar as partes importantes? Eu vou tomar quanto de água para evitar ficar indo ao banheiro muitas vezes? Depois de alguns meses nessa rotina, o volume de questões diárias vai ficando maior, porque as minhas fontes externas ficam melhores, eu fecho a comunicação mais rápido e com mais qualidade, e aí a minha resistência física também começa a aumentar. E eu consigo estudar por mais tempo com qualidade. E por isso eu começo a fazer os simulados em um intervalo de tempo menor. Como eu estou fazendo um passo a passo, se eu fosse dizer mais ou menos um tempo antes do primeiro simulado, eu diria que eu faria questões por uns 40 dias. Depois do primeiro simulado, essa mesma quantidade de questões talvez eu conseguisse resolver num prazo de 30 dias. Seria o momento em que eu voltaria a fazer o segundo simulado. E assim esse prazo vai caindo. Para decidir quando eu devo fazer o próximo simulado, eu uso como indicador o total de questões que eu fiz diariamente e não a quantidade de dias que eu estudei. Se eu não alcançar um determinado volume de questões erradas e com comunicação fechada, não adianta fazer o próximo simulado porque eu sei que eu não tive evolução nesse período. Essa é a grande questão. Dúvida que eu sempre tive. Tá, fiz um simulado, quando é que eu tenho que fazer o outro? Ah, faz na rotina, faz toda semana, faz o tempo todo. Mas esse jeito que você falou faz sentido. Se você não evolui entre um simulado e outro, não faz sentido fazer. E o último passo, chegamos ao passo 8. Qual é? O passo 8 talvez seja um dos passos mais importantes. Ele ficou no final, mas não é porque ele é menos importante. Fazer redação toda semana é meu passo 8. Na minha rotina de preparação para alcançar 800 pontos, eu teria 3 elementos. Como eu faço questões diariamente durante esses 200 dias, como eu estabeleço os simulados durante os 200 dias, e 3, como eu trabalho as minhas redações durante esses 200 dias. A minha relação com as questões diárias vão definir quando eu faço os simulados. No caso da redação, ela tem que entrar toda semana. E são 2 atividades feitas com relação à redação. 1, eu tenho que escrever, eu tenho que produzir texto. 2, corrigir a redação de outras pessoas. A redação tem a melhor relação esforço-nota no Enem. Se eu tivesse só um dia para me preparar para o Enem, eu investiria metade desse dia em redação e metade desse dia em estratégia de prova. Quanto tempo eu gasto para escrever uma redação? Eu tenho uma estrutura na minha cabeça com todos os elementos que obrigatoriamente precisam aparecer na minha redação? Faço rascunho e escrevo direto na folha? Treinei o rascunho? Todas essas perguntas precisam de uma resposta clara. Por isso, toda semana eu escreveria 1 ou 2 redações e faria a correção de várias redações para fortalecer os conceitos e adquirir repertório de escrita. Não existe nada melhor para aprender a escrever uma boa redação do que ler várias redações, pensar como essa redação poderia ser melhor e colocar em prática em um texto escrito por você, isso que você descobriu que pode melhorar a redação dos outros. Aí eu falei pro meu amigo, olha, colocando em prática esses 8 passos, a minha preparação entraria em um ciclo onde os 3 elementos vão construindo a minha capacidade de enfrentar a prova e trazer os 800 pontos para casa. Não existe nessa rotina nada de cronograma fixo, nada de aulão e nada de videoaula que tem que entrar todo dia. Olhando para todos esses 8 passos, dá a impressão de que é muita coisa para fazer. Mas não é. No Doodle hoje, a gente tem todos os dias várias pessoas colocando esses pontos em prática de maneira muito natural. O que o Doodle faz é olhar para esses 8 passos e economizar muito tempo em cada um deles para que as pessoas possam se aplicar só a melhorar a qualidade dos passos. Se você quiser colocar em prática esses passos, você pode testar o Doodle por uma semana com todas as funcionalidades liberadas para você. Aí quando eu falei isso pro meu amigo, ele disse, cara, eu sabia que você tinha o Doodle, mas eu não sabia que era tudo isso. Quando você falou desses 8 passos, acho que fez sentido para mim agora pegar o que eu tinha pensado, mas tentar fazer esses passos dentro da sua plataforma. Posso ir para lá? É claro que você pode. Vamos trazer essa aprovação para casa? Valeu!